Fala galera, bem-vindo a mais um podcast de hoje que temos um convidado muito especial, um tema, senhoras e senhores, eu sei quanto vocês gostam, quando o tema é o convidado de hoje, eu e a dona Fabiana, a rainha que está ao meu lado, trouxe o tema, foi ela que convidou e eu gosto muito do tema também, se bem que ela é uma expert, mas eu sou muito entusiasta, porque eu acredito muito, principalmente que os comportamentos eles são responsáveis pelo nosso resultado. Então, senhoras e senhores, me ajuda a receber, primeiro do jeito que ele merece, o nosso convidado. Então, vocês estão aqui na produção, me ajuda a receber, porque o tema convidado do podcast de hoje é crenças limitantes. Eu sei que é um ponto de interesse de muita gente sobre esse assunto. A Fabi fez uma lição de casa, trouxe pontos muito bem estruturados. Então, uma salva de palmas para o nosso tema convidado, crenças limitantes, senhoras e senhores. Muito bom, tô vendo, parabéns, fez lição de casa dessa vez no podcast, viu? O jogo mudou, né? O jogo mudou, os humilhados serão exaltados gente, aqui. É só ele traz o tema, e ele fica confortável no tema. Eu falei Sim. assim, eu queria poder trazer tema também, poxa Sim. vida. Que é um tema particularmente que eu gosto muito, eu venho nessa busca cada vez mais de me aperfeiçoar no entendimento da lógica do caos, do pensamento do ser humano. Inclusive, crenças é uma das primeiras coisas que eu trabalho na lapidação, que é o programa da Esmera. A Esmera é minha marca de alta joalheria, para quem sabe ou para quem não sabe. Então, a gente tem um programa lá de 4 semanas que a gente trabalha toda a mentalidade do ser humano e de quebra você ainda troca o valor em uma Esmera. Né? Legal, né? Gostou do meu jabá? Pô, as No pessoas, começo, assim, ó, pá. as pessoas ganham as pessoas compram uma joia e ainda ganham um programa de lapidação de Exato. 4 semanas. E crenças é o primeiro tema, porque Legal. eu acredito assim. Primeiro, só parabéns, eu gostei muito dessa sacadinha do nome, né? Que você junto com o time da Esmera, a lapidação, porque lapidação é um processo que a joia recebe, a pedra, sei lá, Sim. não sou expert, né? Mas uma joia, ela é Isso. lapidada, né? É uma Porque lapidada, tem pra ela pegar o formato. até tem os nomes das lapidações nas pedras, né? Quando ela é mais assim, arredondada, quando ela é mais em Olha que formato coisa interessante. Até achatado. para você garantir, tem pedras que precisam passar luz, que precisa receber luz. E a lapidação que você faz influencia na forma como a luz reflete na sua peça. Olha, uma expert em joia. Então Legal. é a mesma coisa, né? A forma como a gente se lapida permita que a luz passe. E até de maneira que a mais gente técnica, se cada abrilhante. lapidação tem um nome diferente, né? Sim. Essas coisas mais técnicas aí. Sim. Então achei muita sacada, achei essa analogia da lapidação com esse programa da Esmera muito animal, né? Que a pessoa recebe uma joia e ela também, não só a joia que foi lapidada pra chegar até o pescoço, o dedo, Não, orelha, isso é uma das coisas mais incríveis. As pessoa pessoas às vezes lapidada me também. questionam por que raios eu ganho uma joia. Né? Falei, não é que você ganha, você tá pagando por isso, você pagou lá no curso, mas, né, você tem o conteúdo e tem a peça, mas é uma forma de você simbolizar o seu processo. Sim. De você colocar em você algo pra você simbolizar todo o processo que você passou da sua lapidação. E pra você lembrar isso todos os dias, porque a lapidação, ela não acontece em 4 semanas. A lapidação ela é diária. O que eu ofereço são as ferramentas para que você continue vivendo nesse mundão e que você continue passando pelo processo e crescendo. E isso é uma das coisas muito interessantes. Às vezes as pessoas pensam assim, já entrando no tema de crenças, né? Pô, eu tenho uma crença limitante. E a gente é tão limitado que a gente acredita que só existe essa crença. Só que, às vezes não. Com toda certeza, eu tenho crenças que eu ainda não conheço. Por quê? Eu não estou no próximo patamar, porque eu ainda tenho crenças que me limitam. Mas quando é que eu vou saber? A hora que eu me deparar, a hora que eu tomar a decisão para ir para o próximo patamar. Quando eu der um próximo passo de avanço, um próximo passo de crescimento. Aí eu vou me deparar com algo que eu preciso aprender, que eu preciso crescer e que eu preciso me desenvolver. Então, achar que seremos pessoas perfeitas é uma ilusão. Nós estamos sempre a um próximo passo de evolução, Então, por isso que eu falo, não adianta a gente pensar assim, eu só quero evoluir nesse assunto agora. Mas quais são as ferramentas para que todas as vezes que eu precisar passar por esse processo, eu consigo passar por esse processo? Porque ele é eterno. Eu falo, se estamos aqui ainda neste planeta, né? Essa é a minha crença, temos algo a evoluir. Então a evolução vai ser constante. E o que você trouxe pra gente de crenças limitantes aí? Acho que a primeira coisa é a gente entender de onde ela vem. Da onde que vem? Ela vem da nossa identidade. Isso é muito interessante. Pensa assim, eu, aqui no meio. É que vocês que estão em casa ouvindo através do Spotify, vocês não vão conseguir visualizar. Então me escutem, depois vão lá no YouTube ao meio-dia para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. Mas imagina que você tem você no centro. Imagina o Sol. Você é o Sol. E em volta você tem os planetas que giram em torno do Sol. Então você sustenta todos esses planetas que estão em volta. Você, a sua identidade, a história que você conta de você mesmo todos os dias, o que ela sustenta? Ela sustenta as suas crenças, ela sustenta os seus conceitos, ela sustenta os seus valores. E como é que a gente vai se formando? Imagina que você é uma caixinha em branco. Aproximadamente 7% vem dos seus genomas, do seu DNA, as suas formações das suas sinapses.
7%. Tá? Você nasceu, 7% vem as formações das suas sinapses, que são as conexões neurais que a gente tem. O resto a gente vai formando conforme a gente vai vivendo, a gente vai experimentando, a gente vai experienciando coisas. E a gente, vamos pensar bastante no brasileiro, assim, né? A gente tem o signo, né? Inclusive, nosso aniversário está chegando, né, meu amor? Leoninos maravilhosos. Olha o presente, olha o presente. E aí, Dia vocês já... 6 e 16. 6 e 16. 6 e 16, senhoras e Ó, senhores. tem a Bela, 4 de agosto, eu, 6 de agosto, você, 16 de agosto, e a minha, 30 de agosto. Bora. Agosto é um mês pesado. E aí, pensa assim, a gente tem o hábito de se colocar em caixas. A Verdade. gente gosta de se definir. E quando a gente vai se definindo, a gente vai se colocando em caixa. Então, por exemplo, quem gosta de fazer trocentos testes de personalidade, não sei o que, aí você faz teste de temperamento, teste de personalidade. Aí você vê o seu signo, aí você vê o seu ascendente, aí você vai... Nananana, você começa a se colocar em caixas. E aí você começa a contar histórias. Então, eu, como leonino, eu começo a contar histórias que eu gosto de aparecer, que o leonino gosta sempre de aparecer, que o leonino é muito generoso. Aí, dentro da minha personalidade, deu que eu sou colérica, então eu começo a contar... dentro dos meus temperamentos deu que eu sou colérica, então eu começo a falar que eu sou muito explosiva, dentro do meu enneagrama deu 8, aí dentro do meu teste lá do Corpo Explica deu que eu sou rígida. Isso é ótimo. Mas o problema, isso é uma coisa, eu aprendi a me conhecer. O problema disso é quando a gente começa a se colocar isso em caixas e você começa a contar histórias em relação a essas caixas que você se coloca. Essas histórias alimentam as suas crenças. As suas crenças proporcionam experiências e as experiências proporcionam seus resultados. Aí você fala assim, pô, então quer dizer que é só eu começar a mudar a história que eu conto que automaticamente eu começo a mudar as minhas crenças, que eu mudo as minhas experiências e eu mudo os meus resultados? Sim! Só que tem aí que chega os pepinos da vida, né? Primeiro, você não tem consciência, né? Muitas pessoas estão sempre no piloto automático da vida. Você nem percebe as histórias que você conta. Você não percebe as coisas que você fala de você mesmo todos os dias. Você não percebe, às vezes, o mal que faz, as coisas que você acredita que você é o tempo inteiro. E muitas das coisas que nós temos, a gente tem uma coisa que chama ganho secundário. Já ouviu falar? Por que nós... você fala assim, como que é aquela frase? Que os animais, nós seres humanos, somos os únicos seres vivos que fazemos coisas que nos fazem mal, mesmo sabendo que nos fazem mal. O único com a plena consciência que faz algo mal a si mesmo de maneira extremamente consciente. Por exemplo, a pessoa que vai comer, sei lá, a pessoa que fuma um cigarro. Ela sabe que aquilo mata no longo prazo. Por que ela faz? Porque o prazer é maior... Ela tem um ganho secundário. Que é. E esse é o problema. Muitas pessoas não têm consciência que há coisas que elas escolhem na vida que hoje fazem mal, sabe, que carrega aquele peso na vida dela. Ela não consegue deixar aquilo porque ela tem um ganho secundário. Então, primeiro, ela precisa entender o quê? Que existe um ganho em coisas ruins. E segundo, você estar disposto a abrir mão desse ganho agora para você estabelecer um novo hábito, para você estabelecer uma nova história, para você começar a se beneficiar e encontrar um novo ganho secundário numa nova história positiva. Então, a primeira coisa é sair do piloto automático e você começar a ter consciência. E como é que você faz isso? Como faz para ter consciência? Existe aquela coisa, né? Vigiar seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos. O tempo inteiro, você começar a vigiar as coisas que você fala e vigiar as coisas que você pensa. Lá no fundo, você sabe o que te pesa. Você sabe o que te faz mal. E é você ter a coragem de falar, eu quero mudar isso. Eu preciso mudar isso. E entender o que você ganha sendo isso hoje e estar disposto de abrir mão desse ganho. Para ir para um passo maior. Às vezes dá um passo para trás, mas para poder dar dois passos para frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender das crenças é a história que a gente conta pra gente o tempo inteiro. Aquela coisa, ai, porque eu não consigo. É história. É história que você conta. E você é tão bom de contar. Sabe aquela pessoa que conta tanta mentira que ela começa a acreditar na própria mentira? É verdade. É isso. A gente conta tanta mentira pra gente o tempo inteiro que a gente começa a acreditar na própria mentira. E até que de uma maneira mais pragmática, quando você olha essas duas palavras, né? Crença limitante. Crença derivada de credo, derivada da fundamentação de acreditar de maneira extrema, que é uma diferença entre
crença e... Porque há uma diferença de, puta, eu acredito. Convicção, crença. Parece que é um estágio, né? Quando é uma crença do cara, é algo que tá muito enraizado. E por que crenças limitantes? Porque tem crenças que nos potencializam e tem crenças que nos neutralizam. A crença limitante é uma parada que você tem extrema convicção, só que isso te faz mal. A palavra acreditar é incrível, só que tem gente que acredita em algo que acaba os limitando. Ele é um efeito colateral, por exemplo. E coisa simples, viu, turma? Não precisa viajar muito na maionese. Por exemplo, tem gente que tem uma crença fortíssima que você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. Por exemplo, isso é uma crença limitante. Geralmente, qual que é a crença limitante? Quais são os efeitos colaterais desse credo? De acreditar que se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Pessoas têm um desafio enorme de delegar. Pessoas têm um desafio enorme, por exemplo, de montar um time, ser dono de uma empresa, ou tocar um negócio, ou tocar um grupo de pessoas, ter uma posição mais de liderança. Às vezes é aquela coisa, né? Ele é um ótimo vendedor, porque quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Aí ele vai lá e faz. Só que aí ele é promovido para gerente e ele é um péssimo, porque ele não tem saco de ensinar as pessoas. Ele não tem paciência, ele é intolerante. Por quê? Porque ele acredita que tem alguma coisa bem feita, tem que fazer você mesmo. Então é um exemplo besta do cotidiano, mas quando as pessoas têm aquela crença limitante que elas são com dinheiro, que dinheiro é a raiz do mal, então o cara de maneira inconsciente, você sempre vai no caminho da sua crença. Pessoas que acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal, eles de maneira inconsciente se afastam de decisões que vai fazer ele ganhar mais. Que ele acredita que é errado, ele acredita que é mal, ele acredita que ele vai ser mal visto pela família dele, ele acredita que não vai mais pertencer ao lugar que ele está, que vai, enfim, quantas, né, tem gente que acredita que, enfim, qualquer tipo de prosperidade é feito em cima nas custas de outras pessoas. Mas você para pra pensar, assim, eu vou dar um exemplo do meu processo atual, tá? Eu, Fabi, estou sempre num processo novo, eu estou sempre evoluindo algo em mim. E você sabe, eu contei pro pessoal que tá numa live essa semana, do meu processo de ser mais carinhosa. Porque dentro das minhas histórias, tem exatamente tudo isso. Que eu sou rígida, que eu sou colérica, que eu sou explosiva, aí tem o raio do meu ascendente que é aquário, que eu sou uma pessoa fria, né? E eu comecei a acreditar que eu não sou essa pessoa. A sua crença limitante, principalmente com 15 anos, era você acredita que demonstração de carinho é contestação, comprovação. É o oposto da minha força. É comprovação de fraqueza. Exato. Se eu sou Por carinhosa, quê? eu sou fraca, eu Porque sou qual é a frágil. crença que eu conto, qual é a história que eu conto pra mim o tempo inteiro? O quanto eu sou forte. O quanto eu sou foda. Enquanto eu faço acontecer, enquanto eu sou executora, eu sou fazedora, eu não tenho mimimi, eu vou lá, eu treino, arrebenta, nananana. Então, quando eu pensava no carinho, isso anulava uma crença que até então era positiva. Até então, ser forte é uma crença positiva pra mim. Ela me trouxe até onde eu tô hoje. Foi ela que me sustentou pra estar aqui hoje. Só que se eu quero seguir novos caminhos, eu percebi que hoje, nesse momento, ela não precisa mais me acompanhar. Isso que é mais legal, né? Eu não preciso mais dela. Porque a gente começa a falar de crenças limitantes e muita gente já começa meio que se identificar, tipo, puta, será que essa aqui é minha? E você que tá do outro lado ouvindo, a grande função desse podcast é te provocar. É te provocar, porque o primeiro passo da mudança numa crença limitante é o reconhecimento. Quando você reconhece que... E como que eu reconheci? Porque começou a ficar pesado. E aí você sai do campo da crença, aí você desce pra... Você despromove uma crença sua pra convicção, até certeza, até você se livra dela, né? Daquela coisa. Então eu tenho vários ganhos secundários. Porque você para pra pensar, todos os resultados que eu conquistei até hoje, nunca foi alguém falando assim, nossa, a Fabi é assim porque ela é carinhosa. É porque a gente, Nunca! a gente sempre se apega naquilo que nos fez A crescer. Fabi é assim porque ela é forte. Olha que mulher de força, olha que mulher de garra. Nunca ninguém falou assim, Fabi, eu me inspiro em você porque você é tão carinhosa. Nunca. Mas todo mundo se inspira em mim por causa do raio da minha força. Esse é o problema, né? Porque aí você não tem a percepção certa, aí você gruda que nem um chiclete Exato. numa parada que fez você crescer, mas não precisaria ser exatamente assim. Eu tenho uma muito, enfim, as pessoas, cara, você tem crença limitante? Claro, acho que não tem nenhum ser humano que não Que não tem. Aí Quem acha que não tem é porque ainda não descobriu. É uma crença limitante. É. Mas, por exemplo, tem uma que você sabe muito bem.
eu sempre associei trabalho com sofrimento, né? Trabalho, a palavra trabalho, originária da etimologia trapalhum, que é um instrumento de tortura. Não que, não, odeio trabalho, não, mas eu sempre associei trabalho com, cara, você tem que suar a camisa, transpirar. Então, pra mim, quando eu comecei a crescer na vida, sempre foi por meio de tanto esforço, entre aspas, tanto sofrimento, mas não sofrimento no sentido de pagar o preço, de dedicação ali, como se fosse um atleta de suar a camisa, que em momentos da minha vida, e quando tá tudo encaixado e eu não tô, entre aspas, me lascando, eu acho que tá errado, que eu não sou merecedor. Que, calma aí, eu não tô exausto. Eu tinha que chegar em casa exausto. Eu acho que foi muito mais da criação que eu tive, principalmente da percepção, sabe, do meu pai, do meu avô, sair 6, 5 horas da manhã, voltar 11 horas da noite. Aqueles pais que, sabe, fora de casa o tempo inteiro. Então eu falei, cara, tem que ser assim. Se eu não tô saindo de casa, se eu não tô acordando 5 da manhã e voltando 11 horas da noite, eu não tô sendo merecedor. E é uma crença limitante. Quem disse que é assim? Exato. Quem disse que, por exemplo, você não consegue se divertir, não consegue, sabe? Não, tá errado. E isso que você trouxe é algo muito interessante, que quando a gente corta o cordão umbilical com nossos pais, não é um momento só de, sair de casa e sou independente. Mas não é só uma questão de independência financeira, ou até às vezes uma independência emocional. Mas é uma independência da sua individualidade. Sim. De você saber aprender quem é o Caio, quem é a Fabi e quem são os meus pais. Porque se você parar pra pensar, quantas horas da sua vida você conviveu ao lado dos seus pais? Sim. Quanto da crença deles influenciou na sua crença? Só que muitas vezes você cresce achando que o que isso é seu. E não é. E quantas pessoas passam a vida inteira levando uma crença que não te pertence, que não é sua. Uhum. Então, a hora que você corta o cordão umbilical, você tem que entender o que é meu e o que não é. Qual é a minha personalidade? O que eu quero? O que eu sinto que eu preciso ser ou que eu preciso fazer para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa plena, que é uma palavra que o povo gosta de falar dessa palavra, né? Que vem numa questão de você cortar o cordão umbilical, de você decidir quem é você. Qual é a história que você vai contar? E parar de contar histórias que vieram para trás. Lembra quando a gente foi numa luta do UFC? Sei lá, uns 8 anos atrás. 9. Era uma terça-feira. Eu lembro. Era uma terça-feira. Fabi foi fazer uma surpresa pra mim. Ela comprou. Era no Arena Barueri. Uhum. Quando a gente morava na Alphaville. O UFC ia fazer uma luta lá. E a luta do UFC começa de tarde, assim, né? E vai até a última luta, é meia-noite. Começa aquelas lutas, né? Enfim. Tem os cards principais, aí tem aqueles de entrada, enfim. É um evento longo. E aí a Fabi chegou e falou assim, tô te passando aí no escritório, tô te pegando, tamo indo lá tem uma surpresa pra você. Aí ela me pegou e me levou, o Arena Barueri, era umas 4 horas da tarde. 4, 5 da tarde. E quando eu vi que ela tava me levando pro UFC, por mais que a gente sempre adorou assistir o UFC junto, eu falei assim, não amor, tá errado, cara. São 5 da tarde. Aí eu entrei lá, ela entrou, mas eu tava, tá errado, 4 horas da tarde, era terça-feira. 4 da tarde. Eu tinha que estar trabalhando agora. Não é certo isso com o nosso futuro, com os nossos objetivos, com o nosso sonho. Aí você, amor, calma, eu fiz uma surpresa porque você pode, pô. Você sabe, porque você conquistou um objetivo importante no mês passado e tô aqui mais pra gente celebrar. Mas não, mas é terça-feira, não posso estar aqui. É errado estar aqui. Olha que loucura. Quantas pessoas que nem eu naquela fase que não se permite um desfrute, assim, sabe? Então é uma crença limitante, porque achar que se desfrutar tá errado, não mereço. Então aquela coisa de merecimento, né? Eu sempre tive esse desafio, e eu acho que dividindo com a galera me ajuda também porque uma das coisas, você falar sobre aquilo que te limita, naturalmente começa a te afastar daquilo lá, né? Porque a melhor terapia é aquela que você faz com você mesmo, né? Quando você fala das suas próprias angústias, aflições, mas esse merecimento, né? De você saber, enfim, mas a crença limitante, eu vejo que o primeiro passo dela é o reconhecimento. É você provocar, que nem o primeiro passo para todo mundo que tá ouvindo aqui qual é a minha? Não é se eu tenho, é quais são as minhas convicções que me neutralizam, que me bloqueiam, que me diminuem, que me param, que me prendem. Qual é a minha? Não é se eu tenho.
Porque eu acho que geralmente quem tá nessa fase da negação, não, essas coisinhas, isso é historinha aí, tem nada. Fala, esse aí tá. O nível de percepção dele tá muito baixo, né? O nível de consciência sobre algo que todo ser humano tem. E isso é muito interessante porque a gente se pergunta assim, mas o tanto que isso me afeta? Eu falo assim, o mundo, ele é um reflexo da forma como nós mesmos nos enxergamos. Então, a forma que você conta histórias de você mesmo, isso influencia a forma como você enxerga a realidade aí fora. O que você vê, o jeito que você pensa, você cria, né? O Não, jeito que na você verdade, vê, você o cria. que existe? Existe uma frase que eu até trouxe pra vocês, é que assim, a realidade só existe quando você tem um observador. Tinha essa frase. X, tá lá nos meus estudos. Eu trouxe a frase, mas não trouxe quem Perdão falou? ao autor, perdão. Não sei. Mas quem trouxe, eu demorei pra entender ela. Receba a tua energia. Receba. E demorou, eu demorei um pouco pra entender isso. Eu vou repetir, ó. A realidade só existe quando se tem um observador. Sim. Aí você fala assim, Fabi, mas o que tem a ver? Tem a ver que não existe realidade. Aí você fala assim, você é louca. Por quê? Tudo é uma percepção do momento atual que estamos. Totalmente. Então, estamos em um cinema. Por que tem pessoas que amam o filme e tem pessoas que vão odiar exatamente o mesmo filme, sendo que a mensagem é a mesma, o filme é o mesmo? A percepção. A percepção. E a sua percepção é formada do quê? Das suas experiências, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus valores. Então, significa que a realidade, ela, na verdade, vamos começar a brisa, né? São vários fragmentos. Ela não é uma coisa só. Cada um tem a sua própria realidade. Caio, tangibiliza isso da Fabi. Tangibiliza isso no mês. A gente vive a mesma coisa. E a nossa realidade é completamente diferente. Eu tô na tua. Eu tô aqui, ó. E o que isso quer dizer? Se você não consegue mudar as coisas que acontecem. Por isso é aquela frase, você não consegue mudar as coisas que acontecem, mas você muda a forma como você recebe as coisas. É isso. Posso contar uma história pra elucidar o que você tá falando? Pode. Se bem que eu acho que a maioria pegou, mas a gente, pro retardatário que não pegou o essa. Óbvio, não é óbvio? Isso. É da história do vendedor de sapato. Um supervisor mandou 2 vendedores para analisar um mercado. Era vendedor de sapato. Ele falou pro primeiro, João, quero que você analise o mercado tal, aqui tá a passagem, vai lá e vê se a gente tem condição de arrebentar. Aí o cara pegou um voo, analisou aqui, era um país, cultura diferente, e ele falou assim, cara, esquece, nem adianta produzir nada pra cá, porque aqui anda todo mundo descalço, o sapato não vai ter nem vez. E não contente, ele mandou o segundo vendedor de sapato. Aí o cara chegou lá e depois ligou pro supervisor dele e falou assim, chefe, manda bater 10 vezes mais a produção, porque a gente vai arrebentar a boca do balão aqui. Aqui ninguém usa sapato, o mercado tá virgem. Ou seja, são 2 realidades por causa de percepções diferentes da mesma pessoa. O mercado, tava todo mundo descalço. É o famoso copo meio cheio, meio vazio. Meio cheio ou meio vazio. Tá me ouvindo, Fabi? Tô ouvindo, tava pesquisando o nome da pessoa. Ah, tá. Esquece, eu tô sozinho aqui, tá? Eu tô ouvindo. Tá? Então, isso do que a Fabi falou, tá? Quem tá vendo a gente aqui, eu falando com ela no celular. Eu tô vendo o nome da pessoa, uai. E essa percepção, o jeito que você vê, você cria, né? Por mais que todos nós estamos no mesmo mundo, por exemplo, estamos gravando esse podcast de São Paulo. Talvez tenha sido Einstein. Cada um vai ter a percepção da realidade muito baseado nas suas convicções, naquilo que acredita. Exatamente. E o que influencia as nossas crenças? Isso é uma coisa muito importante, né? As nossas crenças são influenciadas, por exemplo, pelo nosso credo, pelas pessoas que a gente convive, pelo ambiente que a gente frequenta. Pela nossa personalidade. Pela personalidade, pela influência de terceiros, pela mídia, que são as coisas que a gente absorve, por repetição, e principalmente a infância, aí já é um estudo, né, que fala que a infância, que é o período mais maleável das nossas convicções, quantas crenças foram instaladas, lá atrás, só como a nossa percepção da realidade, a gente era altamente influenciado, uma criança, ela é altamente... É uma esponja. É uma esponja, então... Agora, você sabe por quê? Pra tudo, né? Até para os nossos filhos, é impressionante, né? Começam a frequentar uma outra linha, aprendem muito rápido. Mas você quer saber por quê? A coisa boa e a coisa errada. Existe uma palavra chamada hierarquia.
quando se existe hierarquia, a gente tem uma tendência a absorver com mais facilidade a informação que está sendo passada. É verdade. Por isso que existe aquela frase, santo de casa não faz milagre. Porque quando existe o santo de casa, por exemplo, eu e você é meu santo de casa. Não existe hierarquia entre uma mulher e um homem, um marido e uma mulher. Você é meu par. Fala a verdade pro Tudo bem. Brasil. Fala a verdade. O Brasil quer saber Não. agora. Vai, estamos falando sério, vai. Fala a verdade, Brasil. O Kaique aqui, amarra o coque, Kaique. Quem que é o teu? Você quer Quem que é barraco? teu? A gente entra no Não, barraco. Tô brincando, eu tô descontraindo aqui. Aos domingos eu gosto que você seja uma hierarquia maior que a minha. Calma aí, calma aí. Eu gosto de ser... Não posso falar. Então vai lá, volta. Eu já perdi o que eu tava falando. Volta. O que eu tava falando? Você falando da hierarquia. Exato, Quando tem então- essa figura hierárquica, A hierarquia, ela é um poder de influência. Então, por isso que, por exemplo, quando você pensa em políticos, quando você pensa em pais, quando você pensa em chefe, quando você pensa em padre, quando você pensa em Autoridade. pastor, autoridade. Então, tudo que representa hierarquia, autoridade, tem uma tendência maior ao nosso cérebro falar... Então, por isso que às vezes as pessoas estão viciadas em conteúdo, acompanhar pessoas que seguem. Por em algum momento você vê essa pessoa num grau hierárquico acima, com mais autoridade, então você acaba absorvendo de uma forma mais simples. Por isso que as pessoas sempre respondem na caixinha de pergunta. Pô, eu falo a mesma coisa pra você, você vai lá, escuta o Caio Carneiro falar e aí você concorda? Porque santo de casa não faz milagre. Em algum momento você vê autoridade, e a autoridade naquele assunto a gente tem uma tendência a absorver mais isso. Por isso que é um perigo, pai e mãe. Só que é uma coisa que a gente faz querendo acertar, né? A gente nunca vai querer o mal dos nossos filhos. Só que a gente tá dando pra eles até o limite do que a gente recebeu. Por isso que eu acredito que dentro da nossa escala de evolução, os nossos filhos sempre serão melhores do que nós, os nossos netos melhores, e a evolução vai sendo contínua, porque hoje eu te dou o que eu aprendi, mas eles vão conseguir aprender coisas melhores e mais. E aí, por consequência, cada vez mais. então A tendência é... uma ótima... Esse filtro é muito importante. Então, por isso que todo mundo tem que ter muita atenção primeiro, porque quando uma criança ela é instalada, para tirar ela é um esforço enorme, né? Porque ela tá tão enraizada dentro de você, então é uma força. Então, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. E você selecionar muito bem, porque do mesmo jeito que isso tudo que eu citei aqui te molda, você selecionar esse mesmo lugar para te moldar de uma direção contrária que você quer ir, também é uma estratégia muito importante, né? Agora eu vou te fazer Mas uma que mais você pergunta. trouxe aí nos seus folhetinhos? Tem uma pergunta muito interessante. Manda, qual É pergunta? uma enquete. Qual enquete? Você me fala o que você acha. O que você acha que nós percebemos mais Eu rápido? concordo. Não, é uma pergunta. Eu vou te fazer 3 perguntas, você me fala. Concordo. Você acha que nós percebemos as coisas da forma bruta, como ela é? A gente percebe com mais facilidade as coisas que violam a nossa expectativa. Então, coisas que fogem da casinha, violam a nossa expectativa. Aquele, a gente tem uma percepção maior, mais rápida em relação a isso. Ou a gente tem uma tendência a perceber mais rápido aquilo que valida a nossa expectativa. Que é a forma como a gente gostaria de ver e pensar. A 3. Sim. A gente tem a tendência a ter um hiperfoco, superfoco, nas coisas que acontecem exatamente da forma como a gente quer que as coisas aconteçam. Você sempre quer ter o controle, você sempre quer enxergar o mundo do jeito que lhe agrade. Exato. Você sempre vai querer enxergar o mundo do jeito que lhe agrade. Aquela coisa que, sabe? Sei lá. Seu filho quer ser jogador de futebol. Aí você fala, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar, vai ter um trabalho, vai jogar futebol no Brasil. Quem dá certo? O Neymar é 1 em 1 trilhão de pessoas. Será que vai ser o Neymar? Aí um amigo, às vezes ele tem um amiguinho que tentou seguir carreira e desistiu. Aí ele vai dizer, aí ó, tá vendo? Porque a gente sempre vai buscar A as referência. confirmações no mundo das coisas que a gente quer confirmar. E nunca, porque as desconfirmações, até dando um jogo de palavras aqui, confronta a gente. Uhum. Isso é muito legal. É uma das coisas mais legais do O mundo. que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, ele nos manipula. Total. Sabe o que ele quer falar? Viu? Como eu sei? Ou tá vendo? Eu disse, eu falei. Por quê? Porque existe um conflito sobre a nossa parte racional e a nossa parte emocional. Existe um conceito que é o top-down ou bottom-up.
O bottom-up, ele é como se fosse, ele vem da parte mais primitiva do nosso cérebro. Então, sei lá, na nossa parte límbica, aquela coisa mais, como posso falar? Mais emocional, aquela coisa mais explosiva. Então, existe uma tendência de coisas virem o tempo inteiro através disso. E aí, quem recebe isso? A parte racional do nosso cérebro, e ele vai tentar dominar essa informação. Então, por exemplo, o tempo inteiro, eu quero comer um hambúrguer, quero comer um hambúrguer, quero comer um hambúrguer. Sua parte primitiva, emocional, tá o tempo inteiro mandando informação, mandando o tempo inteiro informação. Se a sua parte racional não estiver completamente alinhada e consciente, você cede o tempo inteiro para sua parte primitiva. O tempo inteiro. É verdade. E dentro da sua parte primitiva tá o quê? Economia de energia. Então, a gente tende a procrastinar, a ter preguiça, a empurrar as coisas, a não realizar as coisas. Por quê? A gente tá sempre permitindo que o bottom-up aconteça. A parte límbica mandando informação, economia de energia, trabalhando ali suas emoções. E aí, quando você começa a dominar a sua parte racional, porque não tem como você neutralizar emoções. Emoções é um estado natural do seu corpo. Naturalmente, algo acontece e você reage. Uhum. E essas reações vêm com emoções. Medo, raiva, alegria, tristeza, ódio, vem com surpresa, vem com trocentas coisas. Não tem como controlar. É instintivo do nosso corpo. Só que o que a gente faz? Você consegue dar significado para as emoções que você sente. Boa. E aí você muda o que? A realidade. Mudando a realidade, você muda os seus resultados. E aí, às vezes, é através disso que você começa a falar o quê para suas crenças? Fica quieto. Quem manda aqui sou eu. Boa. Então, você começa a ter consciência disso e fala assim, eu entendi que eu tô com medo. Mas medo é o quê? Medo é o quê mesmo? Falta de informação. Então, qual é a informação que eu preciso para poder tomar uma decisão dessa com consciência? E dessa mesma forma, o que isso quer dizer? Isso tá acontecendo hoje, certo? Uhum. Mas amanhã, isso aqui já aconteceu. Isso se tornou o quê? Isso que tá acontecendo aqui hoje. No dia de amanhã vira o quê? A realidade. Não, vira uma memória. Verdade. Hoje é uma realidade. A partir do dia de amanhã já é uma memória. Amanhã eu consigo acessar isso aqui? Sim. Por quê? Porque aconteceu. Não, porque não existe. Sim, mas você guardou porque tem um tempero emocional. Você guardou a emoção. A emoção, você consegue, por exemplo, todo mundo consegue, sei lá, aquela coisa, onde você tava no dia que caiu as Torres Gêmeas? Todo mundo às vezes lembra do lugar, cara, onde Exato. tava, porque a emoção ali É que isso você teve eu quero naquele momento trazer pra vocês. do choque, pum, fez você colou o frame. Então, isso que você estava falando de todas as suas crenças, de todo o processo que a gente passou, de não sei o quê, a gente tem muito sofrimento hoje de coisas que aconteceram no passado. Só que eu não tenho acesso ao passado, mas eu tenho acesso às emoções que ficaram em mim através disso. Então, se você voltar lá e trocar A emoção. a emoção. Eu tenho que ressignificar a emoção daquilo. Uhum. E um dos caminhos que é muito interessante é você, às vezes, fazer o exercício de voltar pra trás e mostrar a pessoa incrível que você é hoje. Que você sobreviveu, que você superou, que você tá trabalhando, que você tá tentando, que você tá se dedicando. Naturalmente, o seu cérebro ele se sente mais confortável de você voltar lá e ressignificar aquela informação. Até a concepção Você não é mais aquela criança. Até a concepção de perdão é lembrar sem sentir dor. Exato. Quando você perdoou algo, alguém, é quando você lembra sem sentir dor. Porque você voltou, trocou o sentimento. Você não troca o que aconteceu, porque já aconteceu. Você não é mais aquela criança. Mas você consegue lembrar sem sentir dor. Exato. Aquela criança hoje não tá sendo mais machucada. É o que você sabe que quando você resolveu uma pendência emocional com você, é alguma coisa que você lembra sem sentir dor. E naturalmente você muda. Você evolui. Você dá um passo. E geralmente você coloca um fator positivo de aquela assim, cara, por mais que aquilo me doeu, aquilo fez eu sofrer, mas formou a pessoa que eu sou hoje. Então, você acaba tendo, entre aspas, sabe que aquele fator na sua vida, por mais que você não queria que acontecesse, foi decisivo porque a sua vida chegasse do jeito que é hoje. A pessoa que você é hoje. A pessoa que você se formou como hoje. Deixa eu falar uma coisa. Bora. Vamos encerrar? Vamos, dá Sabe por quê? algumas lições de casa pra galera. Eu vou falar. Porque depois aí vocês fazem uma lapidação, vocês aprendem isso mais profundamente. Porque você sabe que Crenças Limitantes aqui é uma Não, fenda tem do que ser, tempo não, que você tem que entra ser. aqui. A gente tem algo muito estruturado, muito legal. E aí dá pra ir bem profundo e dar Eu gostei muito do ferramentas papo que você bastante. trouxe. Mas uma lição que eu deixo pra vocês de casa é vocês entenderem que não precisa doer. A gente às vezes evita olhar
A gente tem medo de olhar pra dentro. Uhum. Por conta da dor e não precisa ser dolorido. Então, Esse processo não precisa ser assim. Sim, concordo. Número, gênero e grau. Ou você não precisa passar por ele sozinho. Sei lá. Exato. Conhecimento sempre é uma arma poderosíssima. Uhum. Mas se alguém quiser saber mais sobre a Esmera, sobre a lapidação... No site meu da Esmera? perfil, Fabi Sawaia, lá no Instagram. Tá. S-A-W-A-Y-A. Ou esmera.com.br? Ou no Instagram da Esmera. Aí lá tem, na minha bio, tem o Linktree, que cai direto no programa Lapidação. Que inclusive as inscrições abrem dia 28, quinta-feira agora. Não, só no perfil da Fabi ou no perfil da marca de iOS dela, que é o programa Aí tem Esmera. tudo bonitinho. Tá bom? Você ainda, leva uma joiaça de presente, ainda é Mas o mais lapidada. importante de vocês entenderem que o nosso cérebro ele tem a tendência de generalizar coisas e trazer mais problemas do que eles realmente são de É tamanho. verdade. E da mesma forma como a gente tem um cérebro completamente capaz de fazer essas coisas que nos prejudicam, a gente também é capaz de usar ele de uma forma inteligente para que ele nos beneficie. É só a gente começar a educar e orientar ele para que ele funcione da forma que a gente precisa. Muito legal esse tema, viu? Traga Gostou? mais, assim, lições de casa. Adoro quando Sim. você faz essa coisa. Gostaram? Eu gostei muito, né? Papo dinâmico, pau, isso, aquilo. Adorei, cara. Adorei. Então me dê 5 estrelas. 5 estrelas pra Fabi. Lembrando que o nosso podcast é sempre no comecinho da semana, pra você começar a semana bem, com um papo gostoso, provocador. Esse é o objetivo aqui do podcast. O nosso convidado do dia foi Crenças Limitantes. E foi legal, a gente fez de uma maneira bem gostosa até, Sim. né? Bem provocadora, colocando alguns conceitos. Aham. E principalmente colocando pulga atrás da orelha das pessoas, que eu acho que é a grande função. A gente gosta aqui no podcast quando a gente traz algum convidado, dar direcionamentos, mas também colocar em voga alguns papos que são importantes, alguns conceitos que, né, eu, por exemplo, como autor, com os livros eu gosto de provocar as pessoas a pensarem por si só, a se questionarem, porque é a partir de um questionamento que começa um processo de reconhecimento, que começa um processo de mudança, pode ser pessoal, pode ser profissional. Então, todo mundo que está aqui ouvindo o podcast, não deixa de se inscrever no nosso canal, que é legal, você vê a Dona Fabiana maravilhosa aqui, linda, poderosa, um cara legal. Mas a beleza do podcast é ela. Nosso canal no YouTube, Fodcast. Sabendo que a gente tem um perfil no Instagram, fod.cast. E depois manda esse episódio aqui, você que tá ouvindo esse episódio, nos seus grupos de trabalho, de família, de amigos. Eu tenho certeza, cara, que se as pessoas no mínimo pegarem 30... Eu falo que a sacada de 2 minutos já fez o papo valer. Então a gente fica muito feliz por isso. Amor, você arrasou, tá? Eu só fiquei aqui de muito coadjuvante. Fico Arrasou muito pra caramba. feliz. Turma, uma boa semana pra todo mundo e Tchau. tchau.